Oiê! Bom, eu tô aqui improvisando um vídeo rapidinho para vocês, para falar que tô aqui no Instagram do Café com Redação e, como vocês viram, eu postei aqui nos stories que foi liberada a cartilha de redação do Enem. Abri aqui o site do Enem, né, do governo, para ver a cartilha tá de cara nova. E o que serve a cartilha? Essa é a cartilha de redação, né? Aqui, parte inicial. Vamos lá, matriz de referência. Então, aqui começa a explicar um pouquinho como é a avaliação da redação do Enem. A competência 1 é para avaliar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aí aqui aponta quais são os elementos que são avaliados. Então, acentuação, ortografia, hífen, uso de maiúsculas e minúsculas, separação de linha, então a translineação, quando você precisa cortar a palavra para ir para a linha de baixo. Às vezes os alunos me perguntam, eu não sei se eu posso cortar todas as palavras, toda vez que eu chego no final eu preciso cortar a palavra. Não tem problema, desde que você faça a separação silábica correta. Questões de gramática, então concordância, regência, paralelismo, que é uma coisa que os alunos erram demais. A escolha de registro, lembra que a gente está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, então tem que ser formal. As escolhas de vocabulário, né? As palavras que você vai usar no seu texto. Então aqui vai explicando cada um desses erros. E aí tem a matriz, né? Vocês lembram que a redação ela pode ser avaliada de 0 a 200 pontos. Então, aqui 0, desconhecimento da língua, 200, excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Lembrando que o Enem aceita desvios desde que eles não sejam reincidentes, né? Reincidentes são repetitivos, e quando for excepcional, né? Aqui no final da cartilha tem algumas redações nota 1000 e algumas delas têm um erro. E a própria banca comenta, isso aqui tem erro, mas é o único erro do texto, certo? Então, para vocês entenderem, você tirou 160 no Enem do ano passado, você que está fazendo o Enem de novo, provavelmente, né, se você tirou 160 em C1, é um desses erros aqui que você cometeu. É sempre bom analisar a redação do ano anterior para você não cometer o mesmo erro, né? A competência 2, ela é uma competência bem complexa, porque ela avalia um monte de coisa. Ela avalia a compreensão da proposta, ou seja, se entendeu qual é o tema da redação. Ela avalia a mobilização de conceitos de várias áreas do conhecimento, que é o seu repertório sociocultural, e ela avalia o gênero, né, os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Os limites estruturais é o que você precisa para que o seu texto seja tanto dissertativo quanto argumentativo, nem expor demais, nem só argumentar. Então, aqui explica como é a avaliação do tema, como é a avaliação do repertório, manda não copiar trecho dos textos motivadores, os alunos me perguntam demais isso. Posso tirar a informação do texto motivador? Podendo evitar, né, use o seu repertório próprio. Aqui mostra, né, como ler a proposta para a compreensão do tema, essa é a proposta do ano passado, sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado executado pela mulher. Vai explicando o que é fugir do tema. Fugir do tema é quando você escreve algo que não tem nenhum tipo de conexão com a proposta. Quando você escreve algo que tem conexão com a proposta, mas não 100%, aí é um caso de tangenciamento, que é quando você esbarra no tema, mas não fala dele de forma completa, é uma abordagem parcial. O que não é a questão do tipo textual, você fez um texto dissertativo argumentativo, ou você escreveu um artigo de opinião, ou você fez um texto expositivo, enfim. Então, aqui vai explicando cada um dos critérios e mostra, né, o que você precisa para atingir os 200 pontos. Escrever dentro do gênero, abordar o tema de forma completa e mobilizar repertório sociocultural para falar daquilo que você resolveu problematizar. A terceira competência, e aí aqui eu vou bater nessa tecla muito com vocês, que eu vivo falando disso, tem vídeo disso lá no canal dos Bruxões da Redação, tem post disso aqui no Café, que é competência 3, avalia projeto de texto. Não começa o seu texto escrevendo aleatoriamente um monte de coisa, se planeja quais vão ser os 2 tópicos desenvolvidos, tanto no argumento 1 quanto no argumento 2. Qual vai ser o repertório para falar do tópico 1? Qual vai ser o repertório para falar do tópico 2? Você tem proposta de intervenção para esses 2 tópicos? Porque às vezes você escolheu 2 debates, chega na hora da intervenção, você não sabe o que colocar. Então, faça o projeto de texto.
O Enem, né, a banca do Enem, gosta de visualizar no seu texto organização, planejamento, gosta de ver que antes de escrever você pensou. A escrita, ela não é intuitiva, você não vai sair lá escrevendo aleatoriamente. Você planeja cada parte para que o seu texto, né, esteja todo encaixadinho, para que uma informação leve a outra. Então, você seleciona os argumentos, você estabelece relação de sentido entre o repertório, por isso que às vezes o repertório, aquele repertório genérico que serve para qualquer tema, às vezes é um repertório que não está se encaixando com o debate que caiu na prova. Então, você precisa estabelecer uma relação de sentido. Claro que tem alguns repertórios que funcionam muito bem em muitos temas, não estou dizendo para não usar, mas você precisa que faça sentido, que relacione aquilo que faça sentido. Uma progressão, uma informação leva a outra. O repertório que se conecta com o problema que se conecta, né, com um cenário de problematização, quais são os impactos desse problema, quem está sofrendo com esse cenário, enfim. Então, aqui fala sobre projeto de texto. Então, explica o que é o projeto de texto, planejamento prévio à escrita, para quem não faz, para quem sai escrevendo direto o rascunho, para quem não pensa no que vai escrever, o projeto de texto faz toda a diferença. Aqui explica o desenvolvimento, né, que é escolher um repertório que seja coerente, que faça sentido. Aqui vai dando passo a passo para você escrever a sua redação. E aqui, né, o que você precisa para alcançar os 200 pontos, que é apresentar as informações, a parte expositiva, apresentar as opiniões, que é a parte argumentativa, relacionar isso com o tema de forma organizada e autoral, tá? Então, o seu texto tem que ter marca de autoria, não pode ser aquele texto genérico, copiado de outra redação, que a gente chama de texto Frankenstein, que tem um pedaço de cada texto. Escreve do jeito que eu posso identificar que esse texto tem seus traços. Eu posso dar um mesmo repertório para uma sala de 30 alunos, que cada aluno vai escrever um parágrafo diferente. O vocabulário é diferente, a forma de organizar a frase é diferente. Tem gente que começa com advérbio, tem gente que prefere o advérbio no meio da frase, tem gente que gosta de colocar o advérbio no final. Então, cada um escreve de um jeito e isso significa marca de autoria. A competência 4, competência de coesão, que é sobre os mecanismos linguísticos necessários para construir o texto. O que é mecanismo linguístico? É quais são os conectivos que você usa na sua redação para interligar as partes, como você constrói o seu período dentro do parágrafo, você faz oração na forma direta ou você faz inversão, você usa conjunções, você usou lá no começo do primeiro argumento um conectivo de abertura de debate, você usou algum conectivo no início da conclusão, um conclusivo, enfim. Então, é como você vai estruturar esses parágrafos e esses períodos, tá? Porque o parágrafo é o conjunto de frases, não pode fazer um parágrafo com uma frase só, que você começa lá na letra maiúscula e vai até o final. Então, aqui vai explicando sobre isso. Tem algumas recomendações, ou seja, substitua os termos por pronomes, por advérbios, enfim, faça a substituição dos termos por sinônimos, hipônimos, hiperônimos e outras expressões. Tem aula disso do professor Valdir lá nos Bruxões da Redação, tem post disso aqui no Café com Redação. Enfim, então, tenta estratégias para que o seu texto não fique repetitivo. Então, a repetição vocabulário, a repetição de conectivos, tira ponto em C4, e o uso de elementos coesivos, conjunções, pronomes, enfim. Aqui, os 200 pontos para caso você articule o seu texto de uma forma muito efetiva. Eu sugiro que sempre que colocar um ponto final, use um elemento coesivo para iniciar o próximo período. Isso ajuda na interligação das ideias. E por fim, a competência 5, proposta de intervenção, que é aquela que precisa de alguns elementos, né? O que deve ser feito para solucionar o problema, quem vai executar, como isso vai ser feito, que é um meio, modo, esse como não é um como de exemplo, é um como de meio, qual é o efeito, né? Qual é a finalidade da sua proposta, e essa outra informação, que a gente chama de detalhamento, pode ser um detalhamento de qualquer um desses elementos anteriores. Eu sugiro sempre colocar 2 detalhamentos para garantir, né? Mas só um que é obrigatório. E lembra também
que a sua proposta de intervenção, ela precisa retomar os problemas que você abordou nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você só soluciona um argumento, o outro está em aberto. Então, não deixe de solucionar os problemas na íntegra. Você pode fazer 2 propostas, ou você pode fazer uma proposta que resolva os 2 problemas de maneira bem clara, tá? Aqui fala que não pode desrespeitar os direitos humanos, tá? Se você desrespeitar os direitos humanos, você vai ser penalizado em C5, sua redação não é zerada, mas você é penalizado, então você vai perder nota à toa, só não desrespeitar os direitos humanos. Aqui explica, né, o que é desrespeito aos direitos humanos. E depois, aqui, a competência 5, né? Se você tem os 5 elementos da intervenção, você tem 200 pontos. Se você tem 4 elementos, 160. Se você tem 3, 120. E assim por diante. E depois tem uma recomendação geral. O que é essa recomendação geral? Ele explica o que é a proposta. A proposta de redação começa aqui com as instruções, depois vem aqui com os textos. O Enem costuma trazer aí 4, às vezes 5 textos, com imagens, com infográficos. Os primeiros textos tendem a ser textos que definem sobre quem a gente está falando, qual é o problema que a gente está abordando. Enfim, então os textos do Enem são úteis à elaboração da redação, tá? A gente precisa ler o texto com atenção, tá? Identificando vocabulário, sinônimos, posicionamento, qual é a fonte desse texto, o que esse texto está agregando. O primeiro texto diz de quem é o trabalho de cuidado e o segundo diz quanto tempo essa pessoa gasta para executar esse cuidado. O texto 4 ilustra quem são as pessoas que estão sendo cuidadas. Então, o texto está te fornecendo algumas informações. A gente tem que saber ler com atenção. Depois, tem aqui, né, um guia de leitura, uma leitura guiada de como fazer a proposta de redação. Como ler os textos motivadores, como escrever dentro do gênero, como escrever num nível formal. Aqui é muito importante esse item 4, que a gente tem a proposta, né, que é aquela frase. Um dos elementos mais importantes da proposta é o vocabulário. Então, você precisa abordar todos os elementos da frase no seu texto. Você precisa abordar desafios, você precisa abordar enfrentamento, invisibilidade, trabalho, cuidado, mulher, Brasil. Então, quando você olhar a proposta, já coloca sinônimo, desafios, obstáculos, problemáticas, invisibilidade, falta de atenção, negligência, com o trabalho de cuidado, você pode falar sobre labor, enfim, mulher, cidadãs brasileiras. Você vai usando ali sinônimos para garantir, né, que o seu texto vai estar adequado ao tema, como fazer a proposta de intervenção e fazer o projeto de texto. Vou repetir até vocês cansarem, projeto de texto, tá? E, por fim, aqui eles trazem amostras de redações nota 1000. Eles colocam esse texto e depois fazem a análise desse texto. O que esse texto tem de bom? Vamos lá? Esse texto tem repertório sociocultural, esse texto tem conectivo no início dos parágrafos, esse texto tem tese bem definida, negligência do governo e permanência histórica dessa problemática. Então, é um texto que é um texto rico, é um texto organizado. Se vocês lerem o texto não tem um vocabulário inacessível, ele tem um vocabulário acessível, ele traz informações pertinentes, debates adequados. Então, é sempre interessante ler essas redações nota 1000. E um ponto que é muito importante aqui, que aparece nessa redação, que começa com um repertório, Brasil, País do Futuro, e fecha com um repertório do mesmo, citando o autor. Então, amarra bem a redação, você sai desse ponto, faz todo o seu texto e finaliza nesse mesmo ponto. Perfeito, nota 1000. Então, tem alguns textos nota 1000 avaliados, tá? Então, é para isso que serve essa cartilha de redação, para você entender como sua redação é avaliada e você ver redações nota 1000 para poder inspirar o seu texto, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.